A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Perigo da Murmuração. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E na lição de hoje, lição de número 7, comentaremos o perigo da murmuração. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Êxodo, capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo 7, e em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e versículo de número 11. Então vamos iniciar a nossa lição de número 7, o perigo da murmuração. Pois bem, meus amados irmãos, agora estaremos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, e como tínhamos falado em lições anteriores, da lição 4 à lição 10, estaremos tratando de aspecto da vida cristã. E hoje, chegando à lição de número 7, vamos tratar sobre murmuração. Vamos ver dentro deste contexto o perigo da murmuração, o que é murmuração, as consequências da murmuração. Então, esta lição, ela faz parte da vida cristã, ou seja, é a nossa caminhada enquanto crentes aqui na Terra, qual o nosso comportamento, qual a nossa praticidade da fé. Vamos seguir por essa linha para entendermos bem esse perigo que o autor trouxe para cada um de nós na lição desta semana, mostrando o perigo da murmuração. Então, nessa parte introdutória, nós vamos perceber que a murmuração é um pecado, e ele está claramente declarando a pessoa que faz isso, o crente, que nós estamos falando no contexto dentro da Igreja de Cristo. Então, os crentes, as pessoas que professam a Cristo, essas pessoas estão totalmente declarando falta de confiança em Deus e no seu controle. Ou seja, a pessoa murmuradora, meu irmão, ela inclusive, meu irmão, ela desconfia, ela não tem confiança nos planos de Deus. Por quê? Porque ela é uma pessoa que está sempre murmurando, ou seja, está sempre reclamando, se lastimando dos acontecimentos em sua vida, porque não tem confiança em Deus, não tem confiança no controle de Deus, não tem confiança nos planos de Deus. E agir dessa maneira, meu irmão, é como se alguém estivesse dizendo que Deus não está sabendo fazer as coisas corretamente. Parece não estar, de fato, transmitindo isso, não em palavras, mas em atitudes. Ou seja, parece que Deus não está sabendo o que está fazendo, porque a pessoa está murmurando, sempre reclamando, sempre se lastimando das coisas. Então, meu irmão, vamos ver dentro dessa lição que a murmuração ela está ligada à ingratidão, e passamos a não mais reconhecer o que Deus já fez em nosso favor. Então, todas as bênçãos que Ele concedeu. Então, a murmuração, ela está ligada diretamente à ingratidão. Então, vamos entrar dentro dos tópicos da lição. O primeiro tópico, o autor vai falar sobre a murmuração na Bíblia. Vai falar sobre o que é murmurar. Então, dentro desta parte aqui do que é murmurar, nós vamos definir primeiramente já o que o autor está querendo que nós, assim, na primeira fala deste subtópico, definir. Murmuração. Então, murmuração é como um comportamento comprometedor do crente que acontece por meio de gestos e palavras feito em tom baixo, em reclamações e censuras. Assim, a Bíblia descreve a murmuração, um comportamento comprometedor do crente que acontece por meio de gesto,
por meio de palavras, feitos com em tom baixo, em reclamação e censuras. E isso revela atitude de incredulidade, de ingratidão, de insatisfação, de lamento, de queixas, envolvendo circunstâncias e pessoas, bem como o próprio Deus. Então, isto é murmurar, murmuração. Resmungar é reclamar. Então, já definimos o que é murmuração e vamos ver ao longo desta lição, já neste subtópico aqui, comentando já essa parte para não ficar só apenas nessa definição de murmuração, nós vamos adentrar em algumas passagens bíblicas para mostrar como o povo de Deus murmurou, murmura e quais as recomendações para que nós não venhamos a praticar este mesmo pecado. Então, para que nós possamos avançar na nossa vida espiritual, o nosso coração, meu irmão, tem que estar livre deste pecado que se chama murmuração, pois este mal prejudica, é prejudicial, primeiramente a nossa comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Então devemos seguir a paz com Deus e a paz com todos, porque fazendo assim estaremos em comunhão e não mais em murmuração, porque murmurar é um comportamento que compromete o crente. E ele pode acontecer por meio de gestos e palavras, de tons de palavras baixas, reclamações, censura. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar sobre o comportamento dos murmuradores. Dentro da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, nós vamos ver nos registros bíblicos que o comportamento de alguns murmuradores e como eles foram tratados por Deus. Então, este é o ponto que nós vamos tratar justamente sobre esse comportamento dos murmuradores. O autor vai trazer o texto bíblico baseado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Observe que o texto que ele traz do Antigo Testamento, falando sobre o Êxodo, vai mostrar justamente do povo se lastimando, levando as suas queixas a Moisés, porque eles estavam murmurando contra quem? Contra Moisés e contra Arão no deserto e consequentemente contra Deus, porque Deus assim tinha estabelecido aqueles líderes para guiar o seu povo até a terra prometida. Então, na nossa leitura bíblica em classe, está falando justamente sobre esse comportamento dos murmuradores, porque eles são ingratos. Eles são ingratos, eles são incrédulos, são insatisfeitos, gostam de estar se lamentando, se queixando, porque o Deus que tirou eles da escravidão agora estava guiando ele para a terra prometida. E o que acontece? Eles estão reclamando, dizendo que era melhor estar lá no Egito, na escravidão, porque eles diziam que estavam comendo melhor do que nesta caminhada para uma terra, para ser livre, porque eles já estavam livres. E Moisés leva a situação para Deus e Deus fala para Moisés que vai mandar pão do céu vai vir sobre eles. Toda manhã vai ter orvalho, ou seja, vai ter aquele orvalhinho para eles pegarem, fazerem trigo, que tinha um gostinho ali de mel, quando era colocado na boca, que era o maná que Deus mandou. E assim aconteceu, mas esse comportamento deles de incredulidade, de insatisfação, de queixas, de lamentos, também provocou a ira de Deus, porque Deus, meu irmão, ele avisa, quando não tem um arrependimento, quando não tem uma modificação de atitude, de comportamento, Deus vem e vai trazer a punição, porque ele é um Deus justo, ele tem que trazer a punição contra a injustiça, e assim aconteceu com esses murmuradores. Então esse texto está falando sobre isso, sobre o povo reclamando contra Moisés e contra Arão, porque não tinham comido, ou seja, estavam querendo comer as coisas que eles comiam anteriormente, e Deus manda o pão para eles, porque a queixa deles era justamente essa: nós vamos morrer de fome. Será que eles estavam sem comida? Não, eles tinham comida. Saíram, sim, certamente, com comida, com animais. Só que eles queriam comer em demasia. E isto acontece neste fato aqui, que Deus vai mandar um maná durante 6 dias. E a palavra de Deus nos fala que Deus fala: olha, cada dia você pega o que vai comer só para aquele dia.
Não precisa guardar para o outro dia. Por quê? Porque no outro dia vai ter maná de novo. Só ajunte a comida para 2 dias na sexta-feira, porque no sábado vocês não vão sair ao campo. É o dia de descanso do Senhor. É o Shabá. Então, o que eles fizeram? Quando acontece o milagre do maná, no primeiro dia, enchem as vasilhas, enchem as despensas. E Deus falou que era para pegar só para aquele dia. Então é pessoas, meu irmão, ingratas, que só pensam em si, olham apenas para o seu umbigo. E essas pessoas que pegaram a mais, o que aconteceu? Transformou-se em bicho, porque Deus falou que era para só ajuntar para 2 dias no dia da sexta-feira, e assim eles não fizeram. Então é um comportamento dos murmuradores, é comportamento que vai mostrar como eles são incrédulos, ingratos, insatisfeitos, lamentosos, queixosos. Então esse é o comportamento dessas pessoas murmuradores, como o autor da lição está frisando aqui. Mas isso não só apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, a gente vê como as pessoas murmuravam. E até os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Cristo, que quando Cristo faz um discurso pesado ali, mostrando no livro de João que ele é o pão da vida, aquelas pessoas acharam aquele discurso pesado e falaram: duro é este discurso. E o que aconteceu? Muitos deixaram de seguir Jesus. Muitos deixaram de seguir Jesus, porque eram pessoas que estavam ali para murmurar, para apenas falar e ter as benesses daquilo que Cristo dava, ou seja, queriam comer pão, queriam comer peixe, e estavam ali não porque tinham fé em Cristo, mas porque queriam encher as suas barrigas, ou seja, estavam querendo apenas o pão físico. E Jesus traz um discurso pesado e mostra para aquelas pessoas que o ato deles estarem seguindo a Cristo não necessariamente levariam eles para o céu, porque eles seguiam a Cristo com a motivação errada. Então, meu irmão, devemos ter cuidado. O último subtópico deste tópico vai falar sobre o crente murmurador. E o autor vai questionar-nos: o crente em Cristo Jesus, ele pode murmurar? Existe crente murmurador? E a resposta está nas Sagradas Escrituras, meu irmão. Sim, existe. Existe crente murmurador. E isso acontece por quê? Por falta de vigilância, meu irmão. Por quê? Porque todas as pessoas, sejam elas crentes ou não, passam por desabores na sua vida, por obstáculos, por dificuldades, por lutas, provações. E isso, meu irmão, muitas vezes faz com que as pessoas venham a tratar a situação a qual está passando de ato pecaminoso através da murmuração. E essa murmuração é o que? É reclamar contra Deus. Murmurar é reclamar contra Deus, é resmungar contra Deus, é não ter a confiança plena em Deus. A situação que ele está passando, Deus está com ele, mas ele não quer saber disso. Ele quer saber que Deus está errado, porque alguma coisa está errado, Deus, isso não pode estar acontecendo, Deus, porque o Senhor está fazendo isso. Então começa a questionar, a murmurar, a se lastimar da sua vida e das suas provações, dos seus desabores da sua vida, que isso é afeto a qualquer ser humano, meu irmão. E crente que é crente, ele passa por tribulação, passa, mas ele passa, como fala o hino, né? Passando pela prova e dando glória a Deus. Então há um grande perigo quando o crente se torna murmurador. Sim, é um perigo. O crente murmurador é um perigo. Ele pode se tornar-se uma pessoa cheia de contendas. Seu testemunho ele não terá eficácia perante o mundo, pois as pessoas vão ver: olha o crente lá se lastimando da vida. Ele não é crente porque ele está insatisfeito com a vida que ele está levando, porque ele está insatisfeito com as pessoas que estão ao seu redor, porque ele está reclamando de tudo. Olha o crente lá, reclama de tudo, reclama de todos, ou seja, não tem testemunho de vida. É o crente murmurador. Então, meu irmão, devemos ter sempre o cuidado com o que nós vamos falar. Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 37, que porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, meu irmão. Então, crente murmurador, ele não pode ser sal da terra e ele não pode ser luz do mundo. Por quê? Porque ele não está refletindo a glória de Deus. Então ele está à parte
daquilo que foi preconizado pelas Sagradas Escrituras para que possamos trilhar e seguir nosso caminho em direção ao céu. Então, que possamos cada dia mais entender e compreender que crente murmurador não tem lugar, está trilhando outro caminho, que é o nosso tema do trimestre, a carreira que nos está proposta, é o caminho da salvação. O caminho da salvação, o caminho da perseverança, o caminho da santidade que vai nos levar ao céu. O crente murmurador, ele não está neste caminho. Então essa lição vem para nos trazer de volta ao caminho da salvação, da santificação e da perseverança que leva o homem para o céu. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Vai falar sobre a murmuração contra os líderes escolhidos. Neste ponto aqui, o autor vai trazer justamente a murmuração, que é o exemplo que nos trouxe a nossa leitura bíblica em classe, e também Números capítulo 12, nós vamos ver ali de forma mais também enfática ali outra situação de murmuração agora de alguns dos líderes contra o líder que foi estabelecido por Deus, ou seja, Arão e Miriam agora murmurando contra Moisés, levando suas queixas. Mas vamos ficar aqui sobre essa murmuração que até nós já citamos anteriormente, falando sobre essa murmuração, sobre os líderes colocados por Deus à frente de sua obra. Então, nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos mostra que a liderança que foi estabelecida por Deus, elas devem ser respeitadas. E Paulo mostra isso, que a liderança que é estabelecida na igreja, ela foi posta por Deus para trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para que aquelas pessoas, para que os crentes não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Então, o homem de Deus que está na frente da obra de Deus, que foi colocado por Deus, ele tem um objetivo de aperfeiçoar os santos com o quê? Com a doutrina, com a palavra, com o ensinamento verdadeiro e sã das Sagradas Escrituras. Mas, infelizmente, a nossa geração é uma geração marcada de pessoas murmuradoras, que se levanta muitas vezes contra a liderança do Senhor. O autor vai dar vários exemplos sobre isso. E um dos exemplos, novamente, quando a nação de Israel se levanta para murmurar justamente contra a liderança que foi estabelecida por Deus. Ou seja, eles queriam água, e Deus fala para Moisés tocar na rocha, e Moisés fere a rocha por 2 vezes. A rocha, meu irmão, foi ferida, e por aquele ato ali, impensado de Moisés, ele perdeu a oportunidade de galgar, de entrar na terra prometida, ou seja, um pecado que foi cometido pelo seu rebanho, ou seja, pelos seus liderados, ou seja, as pessoas que estavam ali sob a liderança de Moisés, que estavam pecando porque estavam murmurando contra a liderança que foi estabelecida por Deus, fez com que o líder também pecasse, não o pecado da murmuração, mas o pecado da desobediência, de não ouvir e não fazer aquilo conforme o Senhor tinha falado. Então, gerou uma consequência. Que consequência foi essa? Moisés perdeu a oportunidade de adentrar na terra prometida. Então, Moisés perdeu por quê? Por causa da murmuração, mas não da dele, mas do povo que levou para ele. Por isso o crente ele deve estar ciente, meu irmão, principalmente aquele que exerce a função de liderança, que a murmuração ela pode ser presente sim no grupo ao qual ela está à frente para liderar, mas isso não pode fazer com que saiamos da graça e venhamos a trilhar um caminho diferente daquilo que o Senhor tenha falado, como falou para Moisés. Toca na rocha que ela vai sair água, mas Moisés feriu a rocha. Então, que possamos ter cuidado nesta situação. Entretanto, existem situações que a liderança ela pode estar errada. Falamos do exemplo da liderança estando certa, trilhando o caminho de Deus e foi levada a errar por causa dos murmuradores. Agora pode existir o caso também contrário. Que caso contrário é esse? A liderança que Deus estabeleceu agora está fazendo coisas erradas por caminhos que não foram estabelecidos pela palavra de Deus. Isso pode causar o quê? Pecado de murmuração, porque as pessoas podem murmurar contra aquele líder, contra aquela pessoa que está na frente, na liderança. Então a pessoa já está em pecado. Por quê? Porque está fazendo algo que não é recomendado pela palavra de Deus, ou seja, é uma má liderança.
é uma má liderança. Essa má liderança leva o povo também ao caminho errado, ao caminho adverso, um caminho daqueles diferente que foram estabelecidos nas Escrituras. Então, este é o primeiro ponto. Mas tem aqueles que não seguem esses ensinamentos errados, vê que está errado, entende que está errado, e qual a atitude dessa pessoa? É orar, é levar a situação para Deus, porque Deus, ele tem o poder de tirar e colocar quem ele quer. O que não podemos fazer é ter um ato de murmuração. O que é um ato de murmuração? É levantar-se contra a liderança que possivelmente foi estabelecida por Deus nessa situação hipotética que nós estamos falando aqui e causar divisões na igreja, que é um dos pontos que nós vamos falar lá na frente. Ou seja, a pessoa está errada, nós temos que ir à pessoa, fazer nossos questionamentos ou alguma outra coisa, mas sempre com humildade, com mansidão, sinceridade e reverência, desejando que os propósitos divinos eles venham a ser cumpridos na vida da pessoa que está à frente daquela obra, na nossa vida e na vida da igreja. Então a situação sim, ela pode ser dirigida à pessoa ali que está cometendo o erro, as suas falhas, ou seja, a liderança. Então, tem esses dois pontos. Tem o líder que segue, como nós falamos nesse ponto, os caminhos trilhados por Deus, mas entretanto, o povo não está trilhando, está na murmuração e pode levar o líder a cair. Existe a situação que o líder está errado e levando pessoas ao erro, e as pessoas que não estão no erro podem pecar através do seu ato de murmurações, de resmungo, de reclamações. E também tem as pessoas, meu irmão, que são líderes, que estão trilhando o caminho de Deus e têm ali os seus liderados, as pessoas que estão debaixo da sua proteção no sentido espiritual, de ser o guia, de ser o seu pastor ali, de estar seguindo os caminhos trilhados por Deus. Então, tem essas três situações, só para a gente não deixar passar em branco nenhuma no caso, né? E o segundo subtópico, o autor vai falar aqui neste ponto sobre a murmuração contra Deus. Por que o autor colocou aqui neste ponto a murmuração contra Deus e vai citar justamente a murmuração contra Moisés e Arão? Porque quem murmura contra a liderança que foi estabelecida por Deus está murmurando contra Deus. Foi assim que Deus marcou o encontro com Saulo. Como foi que Deus falou para Saulo? Cristo, quando marca o encontro com ele, diz que Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Ou seja, Paulo, na mentalidade dele, estava perseguindo os crentes, aqueles que seguiam a Cristo, mas não estava seguindo a Cristo. Mas por quê? Porque quem segue a Cristo e quem persegue a Cristo, quem persegue aos crentes, automaticamente está perseguindo a Cristo, está perseguindo a Deus. Da mesma forma aconteceu no Antigo Testamento, acontece no Novo. Quando o povo se levanta contra Moisés e contra Arão, eles estão rejeitando a Deus. Semelhante comportamento aconteceu com Samuel. O povo pediu o quê? Pediu um rei. E Samuel leva a situação para Deus, e o que Deus fala para Samuel? Samuel, ele não tem rejeitado a ti como líder, como juiz que está na frente da nação, mas ele tem rejeitado a mim, porque quem rejeita aquele que foi levantado por Deus está rejeitando a Deus. Então, da mesma forma, o ato de murmuração contra o líder da igreja que está seguindo os preceitos divinos, que está seguindo os caminhos estabelecidos por Deus, que está ali em sinceridade, em reverência, e vemos que de fato é uma pessoa que foi levantada por Deus, está seguindo aquilo que foi estabelecido por Deus, e levanta-se murmuração, a murmuração está sendo contra Deus. Então a Bíblia, ela deixa clara também quanto a isso, que o ato de murmuração, de murmuradores, ele não passa impune. Nós já falamos até sobre isso nesta lição. Então, quando se tratando deste pecado grande, meu irmão, nós estamos negando o bom plano do Senhor, não confiando em suas promessas e atacando a liderança que foi designada por ele. Então, que possamos entender e compreender que o ato de murmurar contra Deus, ele é uma consequência da murmuração contra a liderança que foi estabelecida por Deus, que está seguindo os estatutos e os ensinamentos divinos, que está andando em comunhão com Deus. E este último subtópico deste tópico vai falar justamente sobre por que é perigoso murmurar. Neste ponto aqui, nós vamos mostrar que
6 coisas acontecem quando o crente ele pratica o pecado da murmuração. Aí vai mostrar por que é perigoso. Primeiro, que a murmuração, esse pecado, revela que em nossa vida não há fé verdadeira em Deus. Pois se verdadeiramente nós tivéssemos fé em Deus, ainda que enfrentando qualquer crise, luta, problema, nós temos que depender, temos que confiar plenamente no poder de Deus, meu irmão, porque Deus está em cima e nós estamos embaixo. Então, meu irmão, eu tenho que entender que Deus é maior, Deus é soberano, Ele tem um controle perfeito de todas as coisas e nada está fora dos seus planos. Isso que eu tenho que entender. Então, é perigoso por isso, porque vai revelar em nossa vida que não é uma fé verdadeira. Segundo, o perigo de murmurar é que o crente jamais será grato a Deus, porque o crente que não é grato a Deus, ele não reconhece as bênçãos que recebeu da parte de Deus, sejam elas materiais ou espirituais. E a bênção maior que cada um de nós recebemos é a salvação. Então, é um perigo porque nós nos tornamos ingratos. Terceiro, aquele que murmura sempre vive em desobediência, está sempre em rebeldia, porque ele não se submete à vontade do Senhor. Ele não crê na providência de Deus e não descansa em suas promessas. Esse é o terceiro perigo. O quarto perigo é que o crente sofre com o pecado da murmuração, é que o seu relacionamento com Deus é quebrado. Por quê? Como é que ele vai glorificar a Deus? Que alegria ele tem, que prazer ele tem. Se eu não confio em Deus, por que eu vou glorificar? Por que eu vou me alegrar em Deus? Então, todos os que se devam ao pecado da murmuração, meu irmão, passam a ter um relacionamento rompido com Deus. E estão se afastando dele. Então, é o quarto perigo. O relacionamento com Deus ele é quebrado. O quinto perigo é que afeta o relacionamento com o próximo, ou seja, nós nos julgarmos de termos o bom perfume de Cristo, a boa essência de Cristo, e influenciar pessoas como sendo o sal da terra e luz do mundo, estamos fazendo desserviço ao reino de Deus, porque estamos maculando a glória e a imagem de Deus. E por fim, o sexto perigo da murmuração é que ele enfraquece nossa vida espiritual. Então, depois desses 5 perigos que citamos, chega na decadência espiritual, que é a frieza, a mornidão, a vida espiritual agora enfraquecida. É uma pessoa que não tem mais alegria, não tem mais comunhão, não reconhece mais a bondade de Deus, ou seja, está a ponto de apostatar da fé. Então, esse é o perigo da murmuração. Então, que nós venhamos a seguir em frente, meu irmão, nessa jornada de fé a qual estamos trilhando, e de que forma? Priorizando a palavra de Deus em nossa meditação, confiando em seu poder e graça, procurando reconhecer que Deus está presente em todos os nossos caminhos. E só assim, meu irmão, nós entenderemos, porque assim nos fala a palavra, Provérbio 3,6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O último tópico da lição, o autor vai falar sobre murmuração. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Vai falar sobre o fim dos israelitas murmuradores. Neste ponto aqui, ele vai mostrar o que aconteceu justamente com os israelitas, aqueles que estavam murmurando contra a liderança de Moisés e Arão e, consequentemente, contra Deus. Teve sim um fim para essas pessoas. Qual foi o seu fim? O fim deles foi a sua morte no deserto, ou seja, pereceram, aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, pereceram no deserto, não adentraram. Os únicos que saíram do Egito com a idade de 20 anos para cima, à época, foi Caleb e Josué. Além desses, os de 20 anos para baixo adentraram na terra prometida, mas os de 20 anos para cima, que peregrinaram pelo deserto ali durante 40 anos, toda essa geração pereceu no deserto. Então foi o fim dos murmuradores. E qual foi o seu fim? Seu fim foi perdição. Por isso o salmista no Salmo 1, versículo 6, fala que o caminho do ímpio ele perecerá. Então temos que entender e ter cuidado quanto a isso, porque este é o destino do ímpio, que é o segundo subtópico, o destino dos murmuradores. Paulo fala sobre isso, tá na nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que fala para nós não murmureis,
como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E o que isso significa, meu irmão? Que aquele crente que está murmurando, hoje ele está morto espiritualmente. Lá no deserto morreram fisicamente, não alcançaram a promessa. Na nova aliança, essas pessoas elas estão mortas espiritualmente, ou seja, é um sepulcro. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele não tem mais prazer nas coisas espirituais. Então o destino dele é a morte. É a morte que morte, essa é a morte espiritual, que é pior do que a morte física, porque uma coisa é morrer fisicamente, mas morrer com Cristo, outra coisa é estar vivo e estar morto espiritualmente. Por isso Paulo fala quando escreve aos Efésios que nós outrora estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, ou seja, estávamos vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. Então o destino dos murmuradores é a morte espiritual. E se ele não se arrepender, se confessar de seus pecados, se arrepender de seus maus caminhos, esse será o seu fim trágico. E para encerrar nossa lição, falando sobre os males da murmuração. A igreja da atualidade, ela tem todos os exemplos, ela tem todas as recomendações bíblicas para fugir do pecado, da murmuração. Pois, caso ele entre na família, a murmuração entre na família, a murmuração entre nos relacionamentos, na comunidade de salvos, o estrago é grande. E algumas consequências advêm dessa murmuração. Por isso, esse tópico fala sobre os males da murmuração. O primeiro mal que ela traz é divisão, ou seja, são os grupinhos na igrejas. Esses grupos, eles geram o quê? Revoltas, pessoas revoltadas, pessoas ingratas. Por quê? Porque estão ali tentando alcançar algum objetivo adverso ao que está preconizado na palavra de Deus. Então, são pessoas insatisfeitas. Essas pessoas vão causar desarmonia entre os demais. E pessoas que agem assim são pessoas que não têm maturidade, nem crescimento espiritual, porque quando eu estou murmurando, estou praticando o ato de murmurar, estou demonstrando falta de fé, estou demonstrando falta de compromisso com a vontade de Deus. Portanto, não há como seguir adiante. O nosso foco ele tem que estar em Deus. E outra consequência, outro mal da murmuração é o que nós já até citamos lá atrás, que aqui parece que ficou um pouco sobreposto aqui, parece que ficou mais chovendo no molhado nesse subtópico final aqui, os males da murmuração, porque lá atrás nós falamos também sobre por que é perigoso murmurar, ou seja, é os males que a murmuração causa, e com esse tópico aqui é semelhante, parece ser a mesma coisa, justamente o que nós falamos lá atrás. Ou seja, as pessoas descrentes notarão naquele que se diz cristão que as atitudes dele, as suas falas, suas maneiras de agir, as suas intempéries da vida, mostram que ele de fato ali não tem confiança em Deus, ou seja, então seu testemunho de vida cai pelo descrédito, porque as pessoas percebem quando a pessoa não está em plena confiança no Deus em quem ele confia. Aquele que confia em Deus, meu irmão, está passando por um momento de dificuldade, mas ele está firmado em Cristo. Além do mais, esse ato ele pode atrasar a comunidade de salvo, ou seja, pode atrasar a igreja. Isso compromete também aquele que tem o chamado ministerial, porque muitas vezes a pessoa pode até ter o chamado ministerial, mas enquanto ele está ali brigando, se lastimando, lamentando, reclamando, remusgando, murmurando, não chega até ele o plano que Deus tem para a sua vida, porque ela precisa aprender que a murmuração leva a pessoa a fraqueza espiritual, leva a pessoa a causar divisões. Então, meu irmão, na nossa conclusão, nós falamos que evitemos o pecado da murmuração, o qual vem marcado pela incredulidade para com Deus. A prática desse mal poderá trair para as nossas vidas consequências desastrosas, como a ira do Senhor. Portanto, atentemos para o que está escrito sobre o assunto, ora em apreço, para que não venhamos a ficar sufocados neste mundo pecaminoso, assim como ocorreu com Israel, que ficou prostrado no deserto, pois Deus não se agradou do comportamento da maioria deles.
Vivamos, meus amados irmãos, em comunhão sincera com Deus e assim chegaremos à Sião celestial. Assim estamos encerrando a lição de número 7 e falamos sobre o perigo da murmuração. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.